Olá pessoal, tudo bem? Eu decidi fazer essa aula de embriologia para gente, para eu conseguir expor para você os principais conteúdos desse assunto e depois na aula teórica, então a gente tira algumas dúvidas e esclarece algumas coisas que não ficaram tão nítidas, né, com esse conteúdo. Bom, o que que a gente vai ver nesse conteúdo de embriologia? A gente vai estudar a gametogênese, que é a formação dos gametas, masculino e feminino, como que ocorre e aonde que ocorre. Depois o processo de fecundação, a primeira semana de desenvolvimento embrionário, segunda semana, terceira semana, que são 3 semanas bem importantes, que normalmente se acontece alguma má formação nesse período, normalmente o embrião ele é abortado espontaneamente, porque é uma má formação muito grande. Depois tem um outro período, que é o período da organogênese, que vai da quarta até a oitava semana. Nesse período é o período mais crítico contra a possibilidade de malformações, né, se a gente entrar em contato com um teratógeno. O que é um teratógeno? Teratógeno é uma substância que pode, o nome é horrível, o nome vem de teratos, quer dizer monstro, e gênese é formação, então tudo que pode levar à formação de um monstro. Mas é um termo, o nome é muito feio, mas ele se refere a qualquer substância que possa alterar o nosso processo de desenvolvimento. Então, por exemplo, o álcool, ele é considerado um teratógeno. A talidomida, que causou o encurtamento dos membros das pessoas na década de 60, também é um teratógeno. O Roacutan, que é utilizado para espinha, é outro exemplo de teratógeno. Bom, então, nesse período da organogênese, ele é muito suscetível a teratógenos, então a substâncias que possam interferir no processo de desenvolvimento, porque nesse período ocorre a formação dos principais órgãos. Então, tu imagina alguma substância interferir no processo de desenvolvimento do órgão, então aquele órgão fica muito mal formado. Depois, então, no final dessa organogênese, começa o período fetal, que vai da nona semana até o nascimento. O nascimento normalmente ocorre entre 38 e 40 semanas. Durante o período fetal, o que acontece é o amadurecimento desses órgãos que foram formados durante a organogênese. Bom, então vamos para a aula. A gametogênese. Temos a gametogênese masculina e a gametogênese feminina. Desse lado aqui está representado a espermatogênese, que é o processo de formação dos espermatozoides que acontecem no homem, e do outro lado está representado a ovogênese, que é o processo de formação dos óvulos que acontece na mulher, que acontece no ovário. Então, as gônadas masculinas são os testículos e as gônadas masculinas são os testículos, as gônadas femininas são os ovários. Então, o homem, lá nos testículos, nos túbulos seminíferos, existem as espermatogônias, que são células tronco precursoras, que elas têm a capacidade de se diferenciar e também gerar novos descendentes iguais a ela, gerar novas espermatogônias, tá? No testículo do homem, então essa espermatogônia se diferencia para espermatócito, que é essa célula aqui, então aqui é um processo de diferenciação, então acontece um crescimento dessa célula e ela se diferencia, não tem nada de divisão aqui. E esse espermatócito passa pelo processo de meiose. A meiose é composta por duas partes, meiose 1 e a meiose 2. Qual é a diferença de meiose e de mitose? A meiose, ela é um processo de divisão específica dos gametas, só acontece no espermatozoide e no óvulo, tá? Tem duas coisas que são muito importantes na meiose. Ocorre redução no número de cromossomos e acontece também o crossing over, que é o embaralhamento desses cromossomos. Então, cada célula gerada na meiose, ela é uma célula totalmente nova, totalmente diferente, porque o seu DNA é completamente diferente da célula. Não completamente, mas ele é diferente porque os cromossomos fizeram o crossing over, teve um embaralhamento. Porque nós temos 23 pares de cromossomos dentro da nossa célula.
No crossing over, esses pares, eles se cruzam e não viram o mesmo cromossomo. Então, nós temos o cromossomo 1. No crossing o temos um que a gente recebeu da mãe e um que a gente recebeu do pai. Então, eles, se cruzam e formam um que é a mistura do primeiro com a mistura do segundo, então gerando um cromossomo diferente. E isso acontece nos 23 pares de cromossomos. Então, cada célula gerada é completamente diferente. Então isso é muito importante para a variabilidade da nossa espécie. A mitose é um processo de divisão diferente. Não tem esse processo de crossing over, então a célula se mantém igual. E a mitose vai acontecer em todas as células do nosso organismo. A meiose, ele é exclusivo das células germinativas. Então, o espermatócito, ele passa pelo processo de meiose 1, que ele gera 2 células, e depois tem o processo de meiose 2, que cada célula gera mais 2 células com metades, com redução do número de cromossomos. Ó, isso aqui são células N, né? Então, não são células 2Ns, tá? Então, isso aqui é o espermatócito secundário, passa pelo processo de meiose 2, formando as espermátides. E as espermátides, por um processo de diferenciação, se diferenciam, que a gente chama de espermomiogênese, se diferenciam para espermatozoide. Então, isso acontece no homem. Esse processo lá de espermatogônia até espermatozoides leva em torno de 64 dias. E depois que o homem entrou na puberdade, ele produz isso constantemente. Sempre tem alguma espermatogônia passando a ser um espermatócito. Então, o homem sempre tem um estoque de espermatozoides para ser liberados. Na mulher, esse processo não é tão. No homem, a gente vê todo o processo contínuo. É muito bonito ver a lâmina, vocês já viram a lâmina, né? Dá para ver lá nos túbulos seminíferos todo esse processo, da espermatogônia até o espermatozoide. Na mulher, esse processo é truncado, porque a menina, quando estava na barriga da mãe, né, na barriga da sua mãe, todas as suas ovogônias já se diferenciaram para ovócitos, ovócitos primários. Então, a menina, quando nasce, ela já não tem mais ovogônias, ela só tem espermatócitos primários. Tá? Então, a mulher tem um número bem limitado de células germinativas. Então, lá no ovário só tem ovócito primário. E o que a gente observa é o amadurecimento desses folículos. Então, aqui a gente vê tudo é ovócito primário aqui. Então, daí a gente fala de folículo. O que é o folículo? É o ovócito mais essas células foliculares, que parece tipo uma florzinha, ó, aqui seria o centro da florzinha e aqui seriam as pétalas da florzinha. Então, quando a menina começa a menstruar, a cada ciclo menstrual ocorre esse processo aqui de amadurecimento dos folículos. Na verdade, vários folículos iniciam esse processo de amadurecimento a cada ciclo menstrual, mas somente um, ou eventualmente dois, são liberados quando a mulher está ovulando. Então, ele passa de um folículo uh, primário para um folículo primário multilaminar, para um folículo secundário, porque já tem o líquido dentro, o antro, e aqui o folículo de Graafi, que é o folículo maduro, que ele é cheio de líquido dentro, que é o antro. Esse folículo secundário passa por um processo inflamatório, e quando a mulher está ovulando, ele explode, liberando o ovócito, que é jogado nas trompas. Bom, então aqui a gente tem o aparelho reprodutor masculino. Então, aqui está o testículo, né? Aqui o epidídimo. Então, os espermatozoides são produzidos nos testículos e eles são armazenados no epidídimo. Então, o epidídimo ele é muito importante porque os espermatozoides são produzidos lá nos testículos e eles são jogados aqui no epidídimo. No epidídimo, esses espermatozoides recebem algumas proteínas na cabeça do espermatozoide, e essas proteínas tornam o espermatozoide imóvel, e isso é fundamental para economizar energia. Então, quando ele chegar lá no aparelho reprodutor feminino,
ele vai perder essas glicoproteínas que se ligaram na cabeça do espermatozoide e ele vai se tornar móvel, vai se tornar capacitado para conseguir fertilizar um óvulo. Bom, então é armazenado no momento da ejaculação, esses espermatozoides vêm pelos ductos deferentes, que é esse canal aqui, passa pela vesícula seminal, passa pela próstata, porque eles também produzem substâncias que vão. Essas substâncias fazem parte do sêmen, porque o sêmen não é só espermatozoide, tem um volume de líquido, que também é importante para que ocorra a fecundação de uma maneira correta. E daí vem através da uretra, que passa através do pênis, então, que libera o sêmen. Eu gosto muito dessa imagem porque ela representa todo o processo de espermatogênese. Mesmo ela estando fraquinha, ela tá muito boa. Porque aqui mostra, ó, então, no homem, né, lá nos testículos, tem as espermatogônias, tá? Essas espermatogônias, elas sofrem mitose, porque são células tronco, gerando outras espermatogônias. Né? E todo esse processo de espermatogênese, ele está acontecendo lá no testículo. O testículo é cheio de caninhos, né? Tipo uns miojinhos. E se a gente cortar ele na transversal, a gente visualiza isso aqui, que foi o que vocês olharam na lâmina com a professora Maria Luísa. Então, se a gente fizer um cortezinho ali dos túbulos seminíferos, a gente consegue visualizar, então, as células germinativas, bem na ponta as espermatogônias, espermatócito primário e secundário, as espermátides espermatócito secundário, as espermátides, e bem na luz do túbulo, uns fiapinhos, dá para ver os espermatozoides. Então, dá para ver toda a linhagem, e aqui a gente acompanha do lado todo o processo que leva em torno de 2 meses para acontecer no homem. Então, a mulher. Na mulher, a gente tem aqui o aparelho reprodutor feminino, temos os ovários, 2 ovários, as trompas ou tubas uterinas, o útero e a vagina. Tá? Então, no ovário é o local onde ocorre a formação, a gametogênese, a formação dos gametas. Então, como eu falei para vocês, na mulher é truncado. Truncado não, mas a gente não consegue ver todo o processo acontecendo. Né? Então, as ovogônias só existem no período germinativo, então quando a menina está na barriga da sua mãe, essas ovogônias, todas elas sofrem mitose, mas daí elas já começam a se diferenciar para ovócito primário. Então, a menina só nasce com ovócitos primários que já iniciaram a meiose. Tá? Então, já iniciou a meiose 1. E esses ovócitos primários estão adormecidos e vão ficar toda a infância dessa menina adormecido. Quando a menina começa a menstruar, esse ovócito termina a meiose 1, né? Então, ocorre esse processo de amadurecimento do folículo, ocorre expulsão aqui do folículo de Graff, ele explode, libera o ovócito, e esse ovócito é jogado, então, nas trompas. Tá? A cada ciclo menstrual, então, 1 ou 2 ovócitos são liberados. Lembrando que a divisão meiótica ela é sempre assimétrica na ovogênese, porque uma célula não precisa de nada e a outra célula precisa de tudo, porque ela é um óvulo, né? E o óvulo, ele precisa de muito citoplasma, porque da mãe a gente recebe toda a estrutura celular, o DNA, as organelas. Do pai a gente só precisa do DNA. Então essa célula precisa ser muito grande, ter muito citoplasma, porque tem um determinado momento, que é o momento da clivagem, que tem divisão celular, mas sem crescimento celular. Então essa célula precisa já ser muito grande. Então, gerando uma célula, um ovócito secundário, e esse ovócito secundário ele não vai terminar a meiose 2, ele só termina a meiose 2 se um espermatozoide vier fecundar esse ovócito, daí esse ovócito secundário termina a meiose 2 e passa a ser um óvulo. Então, o óvulo coexiste ao mesmo tempo que o zigoto. Tá? Então, o zigoto já é um novo ser, mas o zigoto o óvulo só vai existir depois que esse espermatozoide depois que o ovócito secundário
for fecundado por um espermatozoide. Bom, controle hormonal, tanto do homem quanto na mulher. Então, no homem é um pouco mais simples. O hipotálamo libera o hormônio liberador de gonadotrofinas, que estimula a hipófise a liberar dois hormônios, o FSH e o LH. O FSH é o hormônio folículo estimulante e o LH é o hormônio luteinizante. O FSH vai agir diretamente sobre as células de Sertoli. As células de Sertoli são células que estão presentes lá nos testículos. Essas células, elas suportam a linhagem da espermatogênese. Elas estão ali presentes para fagocitar restos citoplasmáticos e elas formam também a barreira hemato-testicular, que protege as células germinativas que já se diferenciaram, que já passaram pelo crossing over, né? Porque se o sistema imune daquele homem percebe que tem células com DNA diferente ali, ele pode passar essa barreira hematotesticular e pode gerar anticorpos contra esses espermatozoides. Então, as células de Sertoli, elas estão ali segurando, nutrindo e protegendo esses gametas que estão sendo gerados. Então, o FSH vai agir sobre essas células de Sertoli, estimulando a espermatogênese, e o LH vai agir sobre as células de Leydig, que são células que estão fora do tubo seminífero, que estão lá nos testículos, e essas células de Leydig produzem testosterona, e a testosterona também estimula a espermatogênese. O homem pode ficar a vida inteira produzindo espermatozoide, é só ele ter uma quantidade suficiente de testosterona para estimular essa espermatogênese. Então, o homem pode engravidar com 100 anos, se ele tiver a testosterona para produzir o espermatozoide, ele pode estar engravidando até essa idade. Pode estar, né, engravidando sua companheira até essa idade. Na mulher, tá? Então, aqui temos o hipotálamo libera o hormônio liberador de gonadotrofinas, que estimula a hipófise a liberar esses mesmos dois hormônios que a gente viu no homem. O FSH, que o próprio nome dele diz, hormônio folículo estimulante. O que o FSH faz? Estimula o amadurecimento dos folículos ovarianos. Então, ele faz que ele saia de um folículo primário para um folículo secundário, né, para o folículo de Graafi, até levar à explosão desse folículo de Graafi, que culmina com o processo de ovulação. O LH também age sobre esse folículo, tá? Esse processo de amadurecimento dos folículos faz com que, conforme o folículo vai crescendo, ele vai liberando o estrógeno. Esse estrógeno vai agir diretamente no útero, lá no endométrio do útero, fazendo com que esse útero, que esse endométrio cresça, né, e fica como se fosse preparando uma caminha para que um novo embrião que venha consiga se fixar nesse endométrio. Depois que ocorreu a ovulação ou oocitação, que é a liberação do ovócito, o que sobra desse folículo passa a ser o corpo lúteo. E daí o corpo lúteo, estimulado pelo LH, começa a produzir, além do estrógeno, a progesterona. A progesterona estimula também a formação desse endométrio e também já vai preparando as mamas para a amamentação. Assim, por isso que a mulher, no final do ciclo menstrual, normalmente ela fica com as mamas mais inchadas, tá? É em função da progesterona. Bom, aqui está mostrando o ciclo menstrual, ó. O ciclo menstrual normalmente é de mais ou menos 28 dias, tem mulheres que é um pouquinho mais, tem mulheres que é um pouquinho menos. O que marca o início de um ciclo menstrual? O início da menstruação. A mulher começou a menstruar, começa a contar aquele ciclo. Geralmente no meio do ciclo, lá pelo 14º dia, é que tem a liberação do ovócito. Esse ovócito, ele permanece viável por só 24 horas, então é só nesse período que a mulher pode engravidar, né? Só quando esse ovócito está viável. E daí depois, os próximos 28 dias, tem o amadurecimento, né, desse endométrio, e daí, se não tem a gestação,
esse corpo lúteo vai degenerar, vai diminuir a produção de estrógeno e progesterona. Sem estrógeno e progesterona, o endométrio não se mantém, e daí vem a menstruação. Então, a menstruação é a descamação desse endométrio, é esse tecido que se forma e que está sendo mandado embora. Bom, o processo de fecundação, então. Então, no meio do ciclo menstrual, esse folículo culmina com ou esse folículo vai amadurecendo no início do ciclo menstrual. No meio do ciclo, ele amadureceu e esse folículo vai explodir, liberando o ovócito nas trompas. Se tiver a relação sexual, o espermatozoide vai vir pela vagina, vai subir através do útero, vai vir pelas trompas e vários espermatozoides vão tentar fecundar esse ovócito. O espermatozoide ele tem uma região aqui que é o acrossoma, que ele é derivado do complexo de Golgi, que o acrossoma é cheio de enzimas proteolíticas. Aqui a cabeça do espermatozoide, aqui é a peça intermediária, que é cheio de mitocôndrias que produzem ATP, energia, para que esse flagelo consiga se movimentar e chegar até e nadar até o ovócito. Então, o acrossoma ele vai ser rompido e daí ele usa essas enzimas proteolíticas do acrossoma para romper a corona radiata, que são essas células, e depois romper a zona pelúcida, que seria essa camada azulzinha aqui. Somente um espermatozoide vai fecundar esse ovócito secundário, tá? No momento que um fecunda, ocorre uma reação de zona, que é uma mudança na conformação da membrana desse ovócito, e daí ocorre uma repulsão dos outros espermatozoides para evitar a poliespermia. O que é poliespermia? Que mais de um espermatozoide fecunde esse ovócito. Se acontecer uma poliespermia, daí vai formar uma poliploidia, né? E esse embrião não vai vingar, vai ser abortado espontaneamente. Então, só o que é importante do espermatozoide é o DNA. O resto, a cauda e o flagelo, vão ser degenerados. Então, essa imagem eu gosto muito, ela representa a primeira semana de desenvolvimento, né? Então, mostra aqui o ovário, né, com os folículos em amadurecimento, liberação do folículo do ovócito secundário, aqui folículo de Graff, ou folículo maduro. Então, liberou o ovócito secundário, veio o espermatozoide, né? Fecunda, perfura a zona pelúcida, corona radiata, depois a zona pelúcida. Esse azulzinho representa a zona pelúcida, que ela é uma substância glicoproteica que ela vai envolver o ovócito, tá? Então, fecundou, no momento que fecundou, termina a segunda divisão meiótica e essa estrutura passa a ser um óvulo. Tem aqui a união dos dois pranúcleos, pranúcleo masculino e pranúcleo feminino, que já vão se unir e já vai ocorrer a primeira divisão mitótica. Então, a partir de agora é só mitose que vai acontecer, vai acontecendo. Então, aqui já tem duas células, dois blastômeros, tá? E observem que ele está envolto da zona pelúcida. Essa zona pelúcida ela é fundamental porque ela é glicoproteica e ela é escorregadia. E as trompas, elas têm os cílios, e os cílios vão jogando esse ovócito para ele chegar até o útero. Daí, então, esse processo a gente chama de clivagem, que é o processo de divisão da célula sem crescimento. Então, divide em 2 blastômeros, 4 blastômeros, 6 blastômeros, 8 blastômeros, até que chega num conjunto de várias células que parece uma amora, e por isso que tem o nome de mórula, tá? Na mórula, essas células são células tronco totipotentes. Então, o que quer dizer isso? São células tronco que têm uma capacidade total de regeneração. Então, se eu tirar uma célula tronco aqui da mórula, a mórula vai se refazer, não tem nenhum problema. Se sair uma célula daqui, pode gerar outra mórula, e daí podem surgir os gêmeos univitelinos, que são clones, que são indivíduos que são completamente idênticos um ao outro. Isso quer dizer que tem o mesmo DNA. Tá? Então, é a partir da mórula que pode surgir, então, gêmeos idênticos.
Essa mórula começa a passar por um processo de cavitação e começa a surgir uma cavidade no meio dela, ó, esse buraquinho. E daí essa estrutura passa a ser um blastocisto, que ele é composto por um espaço vazio dentro, células ao redor e um conjunto de células que ficam aderidas aqui num cantinho. Essas células que ficam aderidas num cantinho, a gente chama de embrioblasto. E é essas células que vão dar origem ao embrião propriamente dito. Essas células que ficam por volta, desculpa, a gente chama de trofoblasto, que a, vai dar origem a todas as estruturas que envolvem o embrião. Observem que aqui, ó, esse aqui representa a zona pelúcida, esse laranjinha. Então, quando, depois de uma semana de viagem dessa célula através das trompas, ela chega em torno de 4, 5, 6 dias, chega no útero, perde a zona pelúcida, então a célula, essa estrutura cresce de tamanho, fica maior, e daí ela começa a invadir o endométrio, ó. O sincício-trofoblasto, que é esse tipo de célula aqui, invade o endométrio e daí ocorre o processo de nidação ou de fixação no endométrio, tá? Então, aqui acontece, isso aqui a gente viu aqui, então, a gametogênese masculina e feminina, o processo de fecundação e a primeira semana de desenvolvimento, até chegar à fixação no endométrio. Se essa fixação acontecer nas tubas uterinas, a gente pode ter uma gravidez ectópica. O que quer dizer isso? É uma gravidez, a gente pode chamar de gravidez ectópica ou gravidez tubária, que é quando a gravidez acontece nas trompas. Essa é uma gestação que não vai prosseguir. Se for detectado, logo tem que ser interrompida e muitas vezes a mulher acaba tendo que retirar as trompas por conta disso, porque se essa trompa romper, a mulher pode ter uma hemorragia e pode até morrer por conta disso.